Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje é sábado, dia 19 de setembro de 2020. Nós estamos na 24ª semana do tempo comum. Eu já vou pedindo a você, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, participe conosco desse evangelho diário, palavra de vida. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe os seus comentários, é muito importante. Responda as enquetes e compartilhe desse vídeo nas suas redes sociais. Principalmente esse mês de setembro, onde nós estamos vivendo essa realidade do mês da Bíblia, e pedimos a você para, na primeira hora de cada dia, ouvir esse evangelho. E o segundo propósito é evangelizar para que possamos trazer mais um inscrito ao nosso canal. Aí no final do mês nós vamos dizer quantas pessoas se inscreveram durante todo esse mês de setembro. Então, a sua participação é muito importante aqui para conosco. Então, eu quero dar um abraço a você bem apertado, de boas-vindas a você, meu irmão e minha irmã, que já nos acompanha, e você que está chegando agora. Olha, pega a tua liturgia de hoje para junto partilharmos esse evangelho que está em Lucas capítulo 8, versículo do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, parece algo que não tem nada a ver, mas esses dias, conversando com uma pessoa, dizia assim: eu discordo da confissão com o padre, eu me confesso com Jesus. Aí, no meio daquela colocação dele, dessa pessoa, existia não somente ele, mas outras pessoas que estavam, e nós começamos a explicar o motivo, e aí até surgiu assim o comentário: se a gente não precisa da confissão com o padre, a gente pode se confessar direto a Deus, como essa pessoa diz, então também não precisa do padre, do diácono, do bispo, para celebrar um sacramento, por exemplo, do batismo. Então a gente pode pedir também a Deus que Ele venha e batize a gente.
Ou então a gente pode pedir a Deus que Ele venha, não, vou casar com Deus, não preciso de padre, não preciso de diácono, não preciso de ninguém. Vou fazer com Deus. Não é assim? Se é para radicalizar a coisa. Então quer dizer que eu só acredito em Deus quando para umas coisas e outras não? Só acredito em Jesus para uma coisa e outra não. Quando se é relacionado à igreja, aí eu não acredito. É tudo homem, é tudo pecador, é tudo pessoa como eu, então eu não vou, né, me submeter a esse tipo de coisa. Veja, meus irmãos, essa parábola que Jesus está dizendo hoje, Jesus conta uma parábola para todos. Os discípulos lhe perguntaram. Quem perguntou? Os discípulos. Perguntou o quê? O significado da parábola. Veja o que Jesus respondeu. Versículo 10. Isso é muito importante. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Veja, aos discípulos Jesus dá o conhecimento da palavra, do evangelho, dá o entendimento à igreja na sua excelência através dos seus ministros ordenados, discípulos de Jesus. Eles têm o aval de Jesus, eles têm a ordem. Não é à toa que o nome do sacramento que nós recebemos é ordenação. Tem gente que diz assim, no dia que você se formou diácono, no dia que você virou diácono, não, nem virei, que eu não sou borboleta, nem me formei, que não é uma formatura. É no dia que eu recebi um sacramento da ordem, a ordenação do próprio Cristo, pela imposição dos bispos. E ali me confere a autoridade divina, a autoridade de Deus para a interpretação da palavra. Veja, não é para pisar ninguém, não é para subjugar ninguém, não é para humilhar ninguém, não é para administrar nada, nenhum bem, não é para crescer, não é para ficar famoso. Mas recebi de Deus a graça de entender os mistérios do reino de Deus. A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. A vós, os discípulos. Então, se você não é um discípulo ordenado, você não vai conhecer os mistérios do reino de Deus só através do discípulo. Já por que é assim? Porque Deus quis que fosse assim. Deus quis escolher colaboradores para o seu rebanho, para a sua messe. E somos nós, os discípulos de Jesus. Que você queira ou não, que eu tenha defeitos diante dos seus olhos ou não, que eu seja defeituoso ou virtuoso, sou discípulo de Jesus, de carteirinha assinada. E aí? Então, mas é necessário que nós, discípulos, absorvamos esse conhecimento e preguemos isso, para que outros não se percam, porque veja, para que aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Isso quer dizer que se não for a luz do discípulo de Jesus, eles nem vão ver e nem compreender. Certo? E aí a coisa pega. Aí Jesus faz a explicação aqui de toda essa parábola. Aí fala sobre a semente que é a palavra, o caminho que é o mundo, o demônio que é os pássaros que comeram. Mas entenda que você de repente pode estar achando
que você é uma semente que caiu entre o caminho e que foi roubada a palavra de Deus porque você sofreu a tentação de um vício que você tem, alguma coisa, então você é um coitadinho. Do mesmo modo, você pode achar que a palavra não vingou em você porque você cresceu entre os espinhos ou mesmo entre as rochas, a sua raiz não foi suficiente, como Jesus explicou. Mas, meu irmão, entenda que nem todos aconteceram isso. Muitas das sementes à beira da estrada o pássaro não comeu, não. Continuou lá e deu frutos. Houve semente que caiu entre os espinhos, mas mesmo com os espinhos deram frutos. Houve semente que caiu entre as pedras, mas deram frutos. Então o importante é perseverança. Veja, o último versículo termina com essa palavra, perseverança, no versículo 15, onde Jesus vai dizer: com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. O fruto só vem na perseverança. Eu tenho na minha casa, se você me conhece, já vem na minha casa, já viu. Se você nunca viu, mas quando vier um dia conhecer, você vai ver. Eu tenho um pé de jambo, eu sou louco por jambo. E eu plantei um pezinho de jambo e reguei com muito amor, com muito carinho. E o bendito do pé de jambo demorou mais de 13 anos para dar o primeiro fruto. Eu já estava pensando em cortar. Mas eu fui perseverante. Quando eu queria cortar, me vinha aquele desejo, aquela vontade de deixar ali, de regar mais, de fazer algo mais. Até que depois de 13 anos, ele veio dar o primeiro fruto. E olha, eu vou dizer uma coisa a você. Até hoje, ele ainda não deu uma carga boa, como eu vejo em outros jambos. Tem pé de jambo aí pela rua da cidade, que sem cuidado nenhum, e bota assim uma quantidade de jambo. Esse meu jambo, ele bota um pouquinho. Agora tem uma coisa interessante. O jambo que ele bota não tem caroço. Parece uma maçã, você dá uma mordida, é aquela coisa doce, gostosa e sem caroço. Quando consegue vingar, né? Geralmente são poucos os frutos que dá, mas quando dá, é de uma qualidade e tamanho. Então veja, não fique pensando que porque você não deu um 100% de frutos, você está condenado, você não serve para Deus. Não, tenha paciência. A palavra de hoje para nós, o ensinamento vem com a palavra final: perseverança, ter um bom coração e perseverar na graça de Deus. Que assim seja. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse final de semana que se inicia hoje, por este sábado, mais uma semana que passou, onde Tua bênção recaiu cada segundo sobre cada um de nós. Muito obrigado pelo discernimento de hoje. Muito obrigado por essa semente que hoje, Senhor, tenho certeza, cai nessa terra fértil do meu coração, do coração desse meu irmão, dessa minha irmã que agora estão nos acompanhando, que estão conosco em oração. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença edificante, por essa palavra que germina em nós a Tua paz, a Tua graça, a Tua alegria. Que esse final de semana seja um final de semana abençoado, próspero, cheio de alegria e paz. E que venha sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção do Deus do infinito amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.